Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que o Senhor tem colocado muito no meu coração. E eu espero de verdade que Ele fale ao coração de vocês também, porque hoje Ele colocou isso no meu coração e, assim, eu senti muito que se esse vídeo te encontrar é porque Ele realmente tem algo pra falar com você. E enfim, eu espero que vocês se sintam consolados com esse tempo de devocional, com essa reflexão que nós vamos ter aqui, porque o Senhor, Ele colocou isso no meu coração e eu senti muito que alguém precisa ouvir isso, e esse alguém talvez seja você. E é o fato de que o Senhor, Ele nunca se esquece de nós e Ele não se esqueceu de você. Por mais que muitas das vezes a gente olhe para as circunstâncias ao nosso redor e às vezes parece que todo mundo tá conseguindo tanta coisa e a gente por algum motivo tá ficando para trás, ou pelo menos isso é o que parece, né? E o Senhor, Ele realmente colocou no meu coração que, apesar de que seja isso que parece que tá acontecendo, Ele continua o mesmo e Ele nunca nos abandona. Sabe, não é porque a gente não tá vendo claramente o agir dele na nossa vida que ele se esqueceu de nós ou que ele não vai cumprir aquilo que ele já nos prometeu. Se ele te prometeu algo e você por algum motivo acha que por ele não ter cumprido até agora ele não vai cumprir mais e você já tá deixando de ter esperanças, eu tenho algo muito importante para falar com você. O Senhor não se esqueceu da promessa que Ele te fez e Ele nunca se esquece das promessas que Ele faz para nós. Você não vê Abraão e Ana, por exemplo, eles que tinham tudo, literalmente tudo para desistir, porque eles já estavam velhos, já não era mais natural que eles tivessem filhos naquela idade. Enfim, tantas coisas que poderiam ter desanimado eles de alguma forma. E no final das contas, eles tiveram o filho da promessa, depois de muito esperar, depois de muito perseverarem, né, apesar de terem tentado dar o jeito deles antes, né, fazendo algo que não estava nos planos do Senhor. No final das contas, a espera deles valeu a pena e eles tiveram o filho da promessa. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, gente, que o Senhor também colocou isso pra mim. Eu não tô falando aqui de um lugar de, nossa, eu sei, sabe? Eu tenho uma completa convicção de que o Senhor está fazendo algo, porque eu tenho essas dúvidas às vezes, sabe? Eu olho e eu penso, poxa, será que o Senhor talvez não tenha se esquecido de mim? Eu acho que todos nós passamos por esses momentos. E é sempre bom que a gente lembre quem é o nosso Deus e como que Ele não muda, independente do que a gente acha, independente do que as circunstâncias mostrem, Ele não muda. E bom, eu quero começar falando sobre isso, lendo o Salmo 34, verso 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Gente, isso daqui é um grande indicativo de que, se você está no momento de espera, você está no momento em que você está provavelmente cansado, aflito, angustiado com alguma coisa, o Senhor, Ele está perto de você. Por mais que muitas das vezes você não consiga sentir a presença dele da forma que você sentia antes, ou talvez você simplesmente se sinta longe dele, saiba que ele tá perto. E você vai sentir ele perto a partir do momento que você entender que quando você busca ele de todo o seu coração, ele vai sim se achegar até você. Se acheguem a Deus e ele se achegará a vocês. Ou seja, se a gente se achega ao Senhor e a gente clama pelo nome dele, a gente se rende a ele, ele vai vir até nós e ele vai sim fazer com que nós nos sintamos acolhidos, abraçados, consolados, e ele vai trazer a paz que excede todo o entendimento que só ele pode nos trazer.
Então entenda, não é sobre eu me sinto longe de Deus. É porque Ele nunca tá longe de você. Ele sempre está perto daqueles que têm um coração quebrantado. E eis aqui essa questão. Ter o coração quebrantado. Será que nós conseguimos reconhecer a nossa fraqueza? Porque se você não reconhece a sua fraqueza, se você não reconhece que você precisa do Senhor naquele momento, na verdade todos os dias nós precisamos do Senhor, mas se você não reconhece que nesse momento em que você tá muitas das vezes sem esperança, que você tá cansado, será que você, por algum motivo, não tá reconhecendo o quanto que você precisa do Senhor? Será que por algum motivo você achou que poderia resolver tudo sozinho? É uma coisa a se pensar. Por quê? Porque quando nós nos achamos bons o suficiente, quando a gente se acha assim, nossa, eu basto, eu só preciso de mim, realmente a gente não vai ver um agir do Senhor na nossa vida, porque a gente tá achando que quem faz o negócio é a gente. Então, como que a gente muitas das vezes se sente longe do Senhor? Porque a gente tá achando que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos dele. Então a gente precisa ter esse espírito oprimido, esse coração quebrantado, porque dessa forma nós vamos estar falando para Deus, demonstrando para Ele o quanto que nós somos dependentes dele. Dessa forma Ele vai se chegar a nós e Ele vai nos resgatar. Ele vai nos resgatar, como diz aqui o versículo 18. Ele está perto dos que têm coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Ou seja, ele vem para perto de você e ele te resgata disso, de toda essa aflição que você está passando. Pode ser que ele não te resgate no sentido de que ele vai te dar aquilo que você tanto está querendo, mas ele vai te resgatar no sentido de que ele vai te dar a paz que você tanto está buscando, aquela felicidade, aquele contentamento que você tanto procura. Ele vai trazer isso para você a partir do momento que você reconhece a sua dependência nele, a partir do momento que você se entrega a ele. E outro ponto que eu queria trazer também, galera, é o fato de que há um tempo para cada coisa. Né? Em Eclesiastes 3:1 nós vemos que há um tempo para cada coisa debaixo do sol, né? Eu vou até pegar aqui exatamente o que diz, porque eu amo esse versículo e eu acho que ele é muito, muito lindo. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Ou seja, o Senhor, Ele sabe o tempo certo de te dar isso daí que você tanto está procurando. Ele sabe exatamente o momento certo de te entregar isso. Porque nós, com o nosso conhecimento limitado, nós com a nossa sabedoria, muitas das vezes errônea, né? A sabedoria humana, a gente acha que a gente está pronto para receber isso que a gente está pedindo e a gente acha que o Senhor não tá indo no nosso tempo e vai dar errado porque Ele não tá seguindo o nosso cronograma, sabe? Quando na realidade, tudo que nós precisamos fazer é confiar no Senhor, confiar que Ele vai fazer no tempo dele. E o tempo dele é o melhor tempo de todos porque Ele sabe de todas as coisas. Talvez, se você conseguisse isso que você tanto quer hoje, você se afastaria dele. Você iria seguir os seus próprios caminhos, e ele não quer isso, obviamente. Ou você se deixaria levar por algumas dessas coisas que você tanto tá pedindo, sabe? Então, ele sabe o porquê de você ainda não ter isso. Ele sabe exatamente o que você precisa. Afinal de contas, ele é o nosso pastor. Um pastor sabe o que as ovelhas precisam. Um pastor tem essa noção de que elas precisam daquilo ali que ele tá dando para elas. E se ele ainda não te deu isso que você tá pedindo, é porque você não precisa disso nesse momento. E muitas das vezes, porque se você receber isso, você vai acabar indo por caminhos que ele não quer que você siga. Então, eu acho que vai muito da gente confiar, sabe? Não tem uma fórmula mágica, a gente não tem como falar assim, pronto, tô confiando e entreguei tudo. Eu acho que
é uma caminhada diária que a gente tem que ter com o Senhor, é uma entrega diária de confiança, de dependência realmente no Senhor, de entender que Ele sabe o tempo de todas as coisas e que Ele tem um motivo para não ter dado isso, a nós ainda. É sobre confiança. E saber que Ele é soberano sobre todas as coisas também é algo que sempre vai nos consolar. Saber que Ele sabe de todas as coisas e que Ele tem tudo sob o controle dele ajuda a gente a entender que realmente Ele vai dar isso quando Ele achar que for o tempo certo. E a gente vai, depois que a gente receber, a gente vai entender que realmente, Deus, se eu tivesse recebido isso antes, eu não teria dado conta, eu não teria me dado bem com isso daqui. Porque eu não teria, eu não conseguiria, de fato, lidar com isso aqui, né? Porque a bênção, ela é realmente uma bênção. O problema é quando ela te afasta do Senhor de alguma forma, aí já não é mais uma bênção, né? Então, é isso, galera. É esse a reflexão que eu queria trazer para vocês, para que vocês saibam que o Senhor nunca se esquece de nós. Ele vê as suas orações, ele ouve as suas orações, ele sabe exatamente o que você tá passando. E acredite em mim, Ele sabe exatamente o que você precisa. Basta que você se renda a Ele, entregue tudo que há em você para Ele, para que você viva de fato a paz que Ele te oferece, para que você de fato entenda que Ele é suficiente na sua vida e que Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Apesar de que você veja muitas pessoas recebendo essas coisas, muitas pessoas recebendo aquilo que você tanto está procurando, entenda que Ele sabe o momento certo de dar cada coisa a cada pessoa. E você, talvez não seja o tempo de você receber isso agora. E o negócio é confiar, o negócio é descansar na certeza de que Ele sabe de todas as coisas. E se achegue a Ele. Ele com certeza vai se chegar a você e Ele com certeza vai te dar a paz dele, que excede todo o entendimento. E você vai entender que, de fato, Ele vai te dar tudo o que você precisa no momento em que você precisa. E é isso, gente. Eu espero que essa reflexão tenha falado ao coração de vocês. Enfim, que o Senhor abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!